Olá, bem-vindos ao FIB Produz. E nessa semana a gente tem um entrevistado, Leandro Ferrari. Obrigada, Leandro, pela sua presença antes de tudo. E o Leandro veio trazer uma novidade bastante interessante aqui pra gente no FIB Produz essa semana, que foi a produção de um vídeo que ele fez, na verdade, para um festival, para um concurso, né, Leandro? E que foi contemplado como primeiro lugar. Então, o vídeo que o Leandro produziu foi para a campanha Dia de Sol 2014, Dia Interamericano de Limpeza e Cidadania, né, Leandro? Isso mesmo. E promovido pela AB São Paulo, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seção São Paulo, por meio de mais uma instituição, Câmara Técnica de Resíduos Sólidos. É isso mesmo, né? Tem bastante organização envolvida, né? E o concurso era para fazer o quê, Leandro? Conta um pouquinho antes de tudo a respeito de qual que era a proposta do concurso, o que você tinha como orientação, né? Quais eram as sessões, de repente, que você poderia se inscrever. Bom, o concurso ele tem a temática sobre o descarte de resíduos sólidos. Eu já tinha participado antes desse mesmo festival e ele é livre, ele é voltado realmente assim para produção amadora mesmo. Ele tinha um tema livre e esse ano, assim, eu sou músico e tive uma ideia de repente criar uma letra, um jingle, fazer um videoclipe voltado. Você tinha a possibilidade de fazer então, né? Nada. Sim. É um regulamento bem livre, atende vários tipos. Podia ser tanto um documentário, ficcional. Ele é bem aberto em relação a isso. Desde que tivesse a temática sobre a destinação de resíduos sólidos com o qual a associação se preocupa, né? Que isso, é o foco. Você não pode sair desse tema central, que é o descarte de resíduos. Mas a forma como você vai abordar isso é tranquilo. É livre. Inclusive tinha para crianças, né, concursos de desenho. Isso. E também a questão do vídeo. Isso. Esse festival, esse concurso de Dia de Sol, ele tem um apelo à criança. Até porque eu acho que quando você parte assim para campanhas, eu acho que o principal alvo, o principal público, você tem que ser meio que voltado, uma linguagem para criança, para adolescente, porque é quem realmente está em processo de formação, né, Leandro? É verdade. A questão da conscientização, de destinação de lixo, de resíduos, do fato, realmente faz sentido eles tentarem desde concursos para chamar a atenção das crianças, né, por meios de desenho. Isso. E aí o vídeo já não tinha essa limitação, a idade já não era um... Pro vídeo em específico era mais livre. O desenho, se eu não me engano, é meio voltado a escolas e tal, e-mails. Agora o vídeo não tem limite de idade, não precisa estar na área, pode ser é aberto a comunidade em geral. Quem quiser fazer alguma coisa diferente, é aberto. Tanto que o ano passado tinha criança participando e senhor participando. Então é bem... Bastante democrático, né? Bastante aberto. Leandro, e você fez o vídeo então chamado Destina, que eu não mencionei, né? E você falou rapidamente que você optou por fazer uma proposta um pouco diferente, talvez, do que você, enfim, costumava fazer. Posso chamar de videoclipe? Sim. Ficou uma proposta de um videoclipe, afinal de contas você fez uma proposta de música e letra, além de ter também produzido o próprio vídeo. E aí, como é que foi essa produção? Então, desde o início, de repente, você soube do concurso, enfim, ficou sabendo do edital. Como é que foi esse seu processo de criação? Você comentou que por ser músico pensou em fazer algo musical, mas como é que foi esse processo? Então, o festival eu fiquei sabendo por ter participado já no ano anterior. Já tinha conseguido o primeiro lugar no ano passado. Não tinha nenhuma restrição isso no regulamento enquanto eu participar de novo.
Até o ano passado eu fiquei sabendo através daqui do pessoal da coordenação da FIB e tal. E aí esse ano, o ano passado eu tinha feito uma sketch mais bem-humorada, mas feito em estúdio e tal. E esse ano eu queria fazer algo que fosse... Eu queria fazer algo diferente. Eu acabei escolhendo audiovisual por conta da linguagem de videoclipe. Eu sou músico, meu contato com audiovisual foi produção de gravar show e tal. E, assim, onde as coisas se aproximam, né? Você tem as duas... Isso, Então eu sempre me interessei, sempre fui aficionado por videoclipe. E aí eu falei, acho que dá para fazer uma proposta legal. Eu sempre senti um pouco desse apelo, campanhas do governo federal e tal, que eles sempre mesclam essa coisa da música junto com a campanha. Porque eu acho que assim, você consegue fazer com que a mensagem de repente fixe mais do que... O audiovisual já tem um poder tremendo, mas assim, quando você junta isso com a música ainda... Tende a ficar algo mais leve, um pouco mais lúdico, né, Leandro? Ainda mais se a gente está falando, de repente, de um assunto sério. A gente até poderia pensar em fazer, de repente, alguma coisa... Como se fosse, por exemplo, um documentário curto, causando, de repente, medo, aquela coisa um pouco mais séria, mais burocrática. E, de repente, você optou por algo que chamasse atenção de uma maneira um pouco mais... entretenimento. Isso, exatamente. Então, é uma das coisas que eu sinto assim em relação a campanhas, campanhas ecológicas, sempre é um pouco mais burocrática, e isso eu sei que assim, para um concurso que ele tem um apelo infantil, adolescente, eu sei que essa coisa burocrática é chata para eles. E eu sei que não, então eu acredito que não funcione tanto quanto se você tentar outras linguagens. E aí eu assim, aproveitei a coisa de ser músico, de compor já, e falei, eu vou compor algo já na letra, que a letra dessa música já seja a mensagem, e já me seja o roteiro também desse filme. E aí parti para escrevi, compus a música. Peraí, eu vou te interromper rapidinho, porque você fala escrever. Compus para essa coisa mais simples, natural do mundo, talvez seja para você. Para mim soa como um trabalho árduo, de repente. E como é que é esse processo? Por exemplo, essa música do Destina, quanto tempo ela tem? O vídeo no total, uns 3 minutos? Uns 3 minutos e meio, 4 minutos. Então, se a gente for pensar, por exemplo, nessa produção que você fez, como que funcionou essa etapa antes de tudo? Foi algo simples? De repente você teve a facilidade de escrever? Você fez primeiro, você já tinha a melodia, certo? Isso. E você encaixou uma letra na melodia. Eu tenho o hábito de criar várias melodias e letras. Um dia assim, se encaixa algo ali, né? Gravo bonitinho lá, às vezes escrevo a letra e vou arquivando nas minhas coisas. Eu queria algo que fosse assim, para ser tocado no violão mesmo. Aquela coisa de luauzinho e tal. Bem característico, uma música que fosse característica. Uma toada meio reggae, né? Que acabou ficando no final. Porque eu queria que tivesse um tom assim de leveza. Então, eu tinha já essa melodia quase que pronta. E para compor, eu dei uma, assim, eu quis abordar na letra coisas que fossem assim, corriqueiras, assim. Exemplos do dia a dia, né? Exemplos do dia a dia, exatamente. Então, que aproximassem principalmente do jovem, então, tipo, eu fiz em relação a assistir filme, a pessoa que gosta a coisa do celular e aquela coisa de se fotografar. Então eu quis tocar nessa relação assim que essa coisa do descarte de resíduo e tal, ela tá inserida assim, tipo, no nosso dia a dia, e a gente não percebe o quanto isso vai trazer algum resultado positivo ou negativo no futuro. É verdade. Então, eu quis abordar esses pontos. Aí é difícil explicar o processo. Eu imagino que seja, porque isso eu já ouvi outras pessoas comentando. Mas, ou seja, foi rápido? Não, a composição foi um processo rápido até. Aí você... Aí, assim,
pra gravar, isso foi um pouco mais... O que eu queria também gravar... tivesse alguns outros elementos na música também. E aí eu contei com a ajuda de um amigo meu, que ele também faz um pouco de produção musical. E a gente foi pra casa dele, a gente gravou em casa, mas assim, já com uma estrutura um pouco mais profissional, um microfone mais legal. Você chegou a fazer um roteiro, um storyboard, alguma coisa assim? Isso tudo você tinha já antes? Eu fiz todo um roteiro. Ligado com a letra da música, como você já disse. Exatamente. Já preparei, assim, já pensei em alguns atores, locações, a ideia de locais que eu queria. Algumas coisas foram meio difíceis, assim, para gravar. Por exemplo, Leandro, a gente sempre gosta de reforçar essa questão dos bastidores. O que de repente não deu certo, que foi diferente do que você previa? Olha, uma coisa que foi bem difícil de gravar foi conseguir gravar uma caçamba Verdade. Uma caçamba. Você tinha que achar uma que já estivesse na rua, era isso? E o que acontece? Eu tô fazendo um videoclipe que ele é um recado, uma mensagem do que é certo. O que acontece na maioria das vezes? A caçamba as caçambas que eu encontrava, que eu conversava, elas não estavam dentro do que se pode ter dentro de uma caçamba. Entendi. Que é o quê? Por exemplo, entulho mesmo? Então, porque você pode entulho, mas aí você chegava na caçamba, a caçamba tinha poda de árvore, tinha lixo, e assim, coisas muito aparentes, Não ia bem ilustrar aquilo que você estava querendo passar. Não poderia. Então, foi bem, eu esperei, o take, a cena da caçamba foi a última a ser gravada. Mas você não teve que alugar uma caçamba, você ter conseguido. Menos mal, né? Um gasto a menos. Mas foi bem difícil, isso foi um pouco complicado. E também eu gravei cena assim, em ambientes externos, então é sempre complicado. Contar, né? Com a iluminação. Iluminação, barulho. Pessoas invadindo o quadro, aquela pessoa que passa e dá uma buzinada, dá um tchauzinho. Então isso. Isso atrapalha um pouco. Mas também é previsto, né? Acho que faz parte assim, de você. Você já tá preparado, assim, você não. Mas às vezes toma um pouco mais de tempo, você tem que esperar. Pois eu perguntaria isso. E no fim, quanto tempo que você teve de gravação? E depois até pensando na pós-produção, a edição foi sua também? A edição foi minha. A parte de captação, eu tive ajuda de alguns amigos do curso aqui de produção audiovisual da FIB. E a produção musical de um outro amigo meu. Mas assim, foi pelo menos aí eu e mais umas 5 pessoas, assim, envolvidas diretamente na gravação. E porque, assim, como eu tocava e cantava... Você não podia prestar atenção em outras coisas. Então, como eu atuei também no clipe, então eu precisava de alguém ali pra captar, pra prestar atenção em tudo. Então, tipo, eu tive ajuda do E no fim foram vários dias, então, é isso? Foram vários dias. Foram cerca de... Não foi assim, seguidos os dias, mas mais ou menos em 2 meses eu gravei, mas assim, coisas de 7 ou 8 dias de gravações. É que eu gravava aos finais de semana, né? Tá. Porque aí eu tinha que encaixar com a agenda também das pessoas que participaram. Então tinha um pouco disso. Afinal, eram todos voluntários, imagino, né? Então também depende de encaixar. Sim, ali com... a gente faz audiovisual, você acaba colocando amigo, pai, irmão, cachorro. Tem que contar com todo mundo. E ainda eu caí na besteira um pouco de gravar. Foi uma outra dificuldade que eu acabei gravando a primeira cena de barba. E aí eu tinha que ir, assim, foi estendendo isso, e aí
a barba crescia e eu tinha que sempre ficar mantendo o mesmo tamanho da barba para poder dar continuidade. Mas olha, você tinha um continuista ali então, para lá ter uma ideia da sua barba. E aí foi complicado isso, porque eu já não aguentava mais. Interessante, eu sinceramente nunca pensaria nisso e talvez nem notasse, mas é algo para prestar atenção mesmo. Sim. Ô Leandro, e voltando um pouco para o concurso, a respeito houve, imagina, uma seleção, né, para os finalistas e, pelo que eu entendi, uma votação, foi isso mesmo? Então não teve, por exemplo, um grupo de jurados, por exemplo, que escolheu o seu material logo de cara e sim teve uma fase de votação? Na verdade é o contrário. Você encaminha um material, aí eles têm um corpo de jurados. Certo, E aí, assim, eles decidem quem são os finalistas. Certo. Que aí vai para uma votação, e aí essa votação é aberta. Votação popular mesmo. Votação popular mesmo. Daí não, assim, quem tem mais voto E foi isso que aconteceu. E a votação era via o quê? Facebook, redes sociais? Na verdade era via o próprio site oficial deles. Tem um site, diadeSol.com.br ou .org, eu não me lembro. E lá tinha, você fazia a votação, você ia lá e votava. Ou seja, houve aquele momento de você fazer campanha pelo seu vídeo, sim. né? De pedir os votos. Sim, o pessoal, nas redes sociais, o pessoal já sabe que tá assim... acostumado, né? Amigos de produtores do audiovisual. É o ganha-pão, assim, é o que eu quero o que eu quero seguir, assim. E amiga para essas coisas, não é? Tem que pedir voto, é verdade. Aí você tem que fazer uma campanha bem densa. Se quiser realmente ganhar. E assim, e também eu acho que eu produzi quando eu produzi esse videoclipe, eu não tinha a minha pretensão não era ganhar, não. Lógico que eu queria ficar entre os finalistas. Sempre se espera, né? Ter um bom resultado. Mas assim, eu queria algo que fosse para portfólio. Então eu queria fazer algo bem bacana. Você não tinha feito outros modelos de videoclipe, outros formatos de videoclipe ou já tinha? Eu já tinha feito, mas assim, eu não tinha participado tão atuamente assim, na produção, sabe? Então, eu ter feito o roteiro, criado a letra, então, tipo, participado de quase de todo o processo e assim, e aí você conseguir ser recompensado com um prêmio, então isso seria uma coroação, bacana, né, de tudo que você já... Então eu queria para portfólio mesmo, para fazer algo diferente, tentar uma proposta diferente mesmo. E aí como é que foi então o resultado final? Você esteve na premiação? Isso foi divulgado como? Como que foi o encerramento do concurso? Então, o encerramento eles fazem um evento de premiação em São Paulo, em um parque. Infelizmente eu não pude ir esse ano para premiação. Mas você ainda não sabia que você era o vencedor, o primeiro lugar era seu, ou não? Então, eles não divulgam isso, né? Acho que até para trazer a pessoa mesmo, para participar e tal, para fazer com que a pessoa vá, para rolar mesmo essa troca. Só que esse ano, assim, eu já tinha eu faço várias coisas, tipo, fim de semana super ocupado, isso, então, né? tipo, no áudio, assim, como eu tô tentando me inserir no mercado audiovisual, então, me chamou, eu tô indo. Cada fim de semana, cada janelinha do fim de semana. Trabalho de show de rock a casamento, então eu vou fazendo tudo pra ter experiência em todo tipo de produção. Então você não pôde, no caso, estar presente. Nessa data que foi divulgado da data de premiação, eu já tinha um outro trabalho para fazer e eu até tentei arrancar da moça aqui qual era o resultado. Dá uma dica se eu devo estar lá, né? Mas não conseguiu nada. Mas eles não dizem, realmente assim, é muito sério. Muito assim, sério. Porque é uma instituição assim de renome mundial. Pois tanto que é um dia interamericano, né? Isso, esse dia de sol, inclusive, que vem do nome, pelo que eu entendi, do nome espanhol, né? Do evento, inclusive envolve diversos países, enfim, né? É uma campanha bastante integrada. É bem sério, assim, você vê que o pessoal... E assim, é uma instituição que desenvolve um processo, assim, eu sigo a página deles, assim, toda semana eles estão
organizando alguma coisa, fazendo alguma coisa, assim, realmente trabalham muito, movimentam Bastante, muitas coisas. Constante. É constante. E aí você soube como, Leandro? Então você não esteve presente na premiação e aí logo em seguida você teve a notícia, como é que foi? No primeiro lugar? Aí eu cheguei até eu fiquei sabendo que uma orquestra ia tocar lá e até uma das organizadoras tinha me ligado para pedir autorização para saber se a orquestra podia tocar a minha música. E eu realmente queria ter visto. É legal você ver tipo, a sua música sendo tocada por outras pessoas. Com certeza, E aí ela falou se eu ia, eu falei, dessa vez eu não ia conseguir ir. E aí, tipo, ela falou que me avisaria por e-mail, que me ligaria e tal. E eu fiquei apreensivo, né? Porque, na expectativa, né? Ficou ansioso. Eu até entrei, assim, tentei entrar em Twitter, em Facebook da ABS, do Dia de Sol também, pra ver se tinha algum resultado, se ele já tinha publicado alguma foto. Mas não tinha nada. Daí ela foi me avisar na terça-feira. A premiação foi um sábado de manhã. Na terça-feira, porque na segunda eu mandei um e-mail já perguntando o resultado. Já estava na agenda, né? Tem já até estava na saber. agenda. E aí na terça-feira ela me respondeu o e-mail e falou que eu tinha ganhado e tal, que eu tinha ganhado uma câmera, que o prêmio esse ano era uma filmadora. Uhum. E nossa, muito bem-vinda, né? Imagina. Não, nossa, muito bem-vinda. Sim, quanto mais, melhor. E aí coroou a sua semana, então? Sim, já ficou super animado para os próximos. Foi uma semana bem legal, porque foi a premiação, soube dessa premiação, soube de uma seleção nossa para um outro edital, que a gente foi selecionado, então tipo foi uma bem bacana, animada, bem legal. Leandro, dá só uma licencinha, a gente vai fazer um intervalo rápido e a gente volta daqui a pouco com o Leandro Ferrari, aluno aqui da FIB de produção audiovisual, contando um pouco a respeito do videoclipe que ele produziu chamado Destina e que ganhou o primeiro lugar no concurso Dia de Sol. Até já já. Olá, bem-vindos de volta ao FIB Produz. E a gente conversa hoje então com o Leandro Ferrari. Leandro, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da sua experiência com festivais, concursos, editais, né? Eu imagino que seja algo muito importante, ainda mais para que você mencionou, né, que tem interesse em seguir na questão da produção audiovisual e tudo mais. E também me parece uma grande oportunidade, né, de participar, independente, claro que quando tem uma premiação, primeiro lugar, isso tudo tem um sabor a mais, mas imagino que isso seja uma consequência, né, que de repente se tem uma experiência, se ganha uma experiência muito importante. E eu queria que você comentasse, antes de tudo, qual que é a sua experiência em participar e também que eu sei de alguns... né, que já foi vencedor de alguns concursos. Como é que funciona isso para você? Bom, eu sempre, desde quando ingressei aqui no curso de produção audiovisual, eu me ingressei já participando de um concurso que a própria FIB fez, que era premiava com uma câmera. Isso no começo do primeiro ano já? No começo do primeiro ano, assim, na abertura, no começo das aulas. O começo das aulas foi a premiação desse festivalzinho, desse concurso que eles fizeram. Uhum. Era aberto ao mesmo quem não era aluno. Certo. Mas eles fizeram, tipo, eu já brincava um pouco de produzir alguma coisa. Eu trabalho como editor em uma produtora, mas assim, eu não produzia nada, eu mais editava. Eu ficava mais ali no computador. Finalização, né? Finalização. E aí, assim, eu achei legal, então eu falei... E comecei assim, me interessar, querer mostrar assim que eu produzia. Assim, eu quero, porque eu tenho um pouco de dificuldade para criar, produzir algo aleatoriamente, assim. Certo, importante você falar. Você precisa, por exemplo, de uma temática, de uma data, de um prazo, é isso? Eu sinto um pouco mais de facilidade
quando é me dado uma temática, quando eu tenho um prazo. Você tem ali as diretrizes e tem que se encaixar. Então eu tenho um pouco de facilidade em relação a isso e dificuldade em criar aleatoriamente algo. E assim, aí eu sempre, como eu sou músico, eu acho que eu aprendi um pouco na música e um pouco que eu aprendi um pouco como músico eu acabei usando no audiovisual em relação assim a festivais e concursos, que a internet hoje é a grande ferramenta para qualquer produtor independente. Você fala em termos de divulgação, de vitrine para o seu trabalho? De divulgação e assim de possibilidades mesmo, de novas oportunidades. Certo. Por exemplo, a própria plataforma como o YouTube? Isso, exatamente. Nesse sentido. O YouTube como uma das principais plataformas. E assim, existe muito festival, existe muito concurso, e muito incentivo público, público e privado. Certo. E assim, seriam os editais, né? E é algo mundial isso, assim, em todo mundo existe muito incentivo disso, só que é pouco divulgado. Certo. Então a grande dificuldade é que você de fato saiba, tenha conhecimento dessas oportunidades. Exatamente. Então o que eu faço? Eu pesquisei vários sites que são especializados em publicar festival. Ou seja, portais que reúnem, existe isso então? Existem portais que eles assim, um portal de auxílio exatamente para profissionais, profissional independente, profissional que está começando, profissionais já consolidados, mas assim, pessoas que dependem de editais. E aí, assim... Aí você começou a cada vez mais visitar esses sites. Isso, eu comecei a acompanhar esses sites, assim, sempre. Ou o próprio Google sempre ajuda muito, você pode... E assim, fui procurando festival, concurso disso, concurso daquilo, de fotografia, de vídeo, vídeo de celular, vídeo daqui. E fui vendo o que dava para ser produzido, assim, eu sempre... Como é difícil eu trabalho e faço faculdade, então é difícil o tempo e é difícil conseguir produzir algo grande. Então eu sempre procurei por festivais que tivessem a proposta de vídeos mais curtos, filmes mais curtos. Menos, assim, curtos mesmo, assim, tipo, a gente está acostumado com um curta-metragem de 20, meia hora, então... mas dentro ali dos 5, 10 minutos. Então eu tentava me focar nisso, fechar um pouco, vou procurar festivais focado nisso. E assim, como eu comecei a adicionar e fazer contato com muita gente que de repente eu não conhecia, mas eu sabia que o cara trabalhava com não sei o que, eu faço faculdade de cinema na Federal, lá de Recife. Aí você vai criando uma rede de contatos. Exatamente. E acaba ajudando o outro. Eu adicionava, assim, às vezes adicionava, meio sem... Não tinha nenhuma conversa muito assim com a pessoa, mas você acompanhando ali o que a pessoa está fazendo. Eu sou um cara, tipo assim, teve um dos festivais que eu participei que eu vi um cara que produz alguns vídeos curtos, ele tinha ganhado um festival, e aí eu fui olhar todos os festivais que ele tinha participado. Ótimo, Eu entrei no vídeo dele e eu vi que o vídeo dele tinha participado de várias mostras. Aí eu peguei todo o nome de todos esses festivais, joguei no Google e fui ver. Eu fui ver, a inscrição disso abre quando? Isso abre quando? Isso aqui, assim. Fui fazendo isso, acompanhando as páginas que esse cara seguia e tal. Fui fazendo isso e fui ficando sabendo de alguns festivais e tal. Eu participei de um festival, eu fui selecionado para uma mostra em São Luís do Maranhão. Assim, eu vi uma das pessoas que já tinham ganhado vários prêmios nesse festival e por acaso eu vi um vídeo dele pelo um site, pelo um portal que gerencia que divulga esses festivais, que chama telabrasileira.com.br. E lá tinha dicas desse produtor. Aí eu fui ver os trabalhos dele e vi os festivais que ele tinha participado. Falei, vou mandar.
Aí mandei e fui selecionado para essa mostra. Ou seja, Leandro, a gente consegue entender, por exemplo, que antes de tudo é um trabalho de formiguinha e de dedicação. Né? Porque eu imagino que é interessante você comentar sobre isso, principalmente se outros alunos estiverem assistindo com a mesma intenção, porque imagino que no começo a gente fique bastante perdido, né? Poxa vida, existem tantos, mas começa por onde? Ou seja, você começar a fazer esse trabalho de caçar mesmo, né? Por exemplo, as dicas que você deu de seguir alguém que de repente participe, ter uma ideia das mostras que essa pessoa já participou, e aí você vai se organizando. Imagino que uma vez que você participe de 1, 2, 3, aquele leque se abra, é assim que funciona. Eu acho que assim, eu vi uma entrevista do Fernando Meirelles e que eu até, o pessoal, amigo meu, eu até comento dessa entrevista, que sempre perguntam pra ele como que ele chegou, tipo, ser o que ele é hoje. E aí, assim, ele falou que ele se programava pra todo final de semana, ele tinha um grupo de amigos, e todo final de semana, seja o que fosse, eles produziam algo. Independente do que fosse, eles produziam algo curto e tal, pra se criar o hábito, pra se aprender linguagem, pra saber produzir. Fazer teste, experimentação, né? Então, eu acho que assim, é por aí. Eu tenho isso de tentar, por isso que eu me foco em coisas pequenas, por conta de estrutura, claro, de equipe, dar conta. E para você, assim, conseguir produzir várias coisas diferentes, assim, você vai poder diversificar algumas coisas. E assim, que nem um dos festivais que eu acho que é uma boa escola, que eu acho que todo mundo devia participar, que é algo muito que é o Festival do Minuto. Certo. Que é um festival que... bastante tradicional já, né? Há muitos anos. É um filme de 1 minuto e, assim, você vê coisas, assim, nossa, muito boas. E imagino que abram as portas, né, Leandro? Porque, por exemplo, esse festival que você mencionou, que já tem realmente muito tempo, já tem uma credibilidade muito grande, todo mundo fica de olho. Imagino que dali saiam muitos talentos e, de fato, produtoras, enfim, de repente ficam de olho para fazer sua seleção também, né? Então, eu acho que... Porque o bacana é isso, assim, o meu pai sempre fala pra mim, quem não é visto não é lembrado. Então, assim, eu sempre eu tento participar disso e sempre tento envolver outras pessoas, divulgar isso, pedir para outras pessoas divulgarem, porque eu sei que isso vai reverberando. E tem uma vantagem muito grande hoje, né? Redes sociais, de fato, facilitou esse processo que, de repente, alguns anos atrás seria um pouco mais sofrido, mais difícil para se conseguir Exatamente. Por isso que eu acho que é bacana fazer, é bacana produzir, é bacana participar, porque hoje você pode, de repente, você tá produzindo o seu filme aqui e isso pode estar chegando na mão de algum diretor grande, por acaso. Porque não dá para ter controle. A rede ela é imensa, ela tem várias. E o que você destaca, Leandro? Por exemplo, você já participou, tem uma experiência, apesar de pouco tempo, né? Mas você já participou de diversos festivais e concursos. O que você destaca, de repente, alguns que você tenha tido um resultado melhor? Teve um recente, né? A questão da equipe que participou de um relacionado da Rede Globo, do Projac. Como é que foi esse? Então... eu não tenho tanta experiência assim, mas eu tento... Você consegue saber quantos, aproximadamente, você já participou? Quantos eventos? Enfim, você já se inscreveu? Olha, eu já devo ter participado pelo menos de uns 20 festivais. Então, isso aqui em 2 anos? Então, eu acho que eu repito que realmente você tem uma certa experiência, sim. É que assim, tem os festivais que eu participei ali de corpo presente, tem os que... É que tem muito festival, assim... Tem uma plataforma que é até legal às vezes as pessoas ficarem sabendo, que chama Movie Beta, que você escreve o seu trabalho e aí automaticamente ele, de acordo com os padrões que você delimita ali, o seu vídeo é gerado para diversos festivais do mundo inteiro. Certo. E aí você pode ser selecionado para esses festivais. Então, tipo assim, você pode, de repente, seu filme pode estar passando na Europa. É bem interessante, é bem bacana essa plataforma. Então... E esse do edital do Projac? E aí esse ano a gente já começou a pensar no nosso TCC, a gente já está trabalhando no TCC. E aí abriu o canal Futura com a TV Globo.
abriu um edital de apoio ao TCC, né, o trabalho de conclusão, e que o nome do projeto chama Curtas Universitários. Ou seja, para a produção audiovisual, nesse caso, produção focado... audiovisual, exatamente. E só voltada para documentário. Ah, certo. Ela não era aberta para ficção, ela era só para documentário. E seriam 20 projetos selecionados do Brasil inteiro. E aí eles dariam um apoio de R$6.000 na produção. Vai ser vinculado à TV Globo, à Associação Brasileira também de TV Universitárias, ao Canal Futura e nas mídias na web também. E vocês foram um desses 20? Isso, e aí nosso tema era, eu achava bacana, que era sobre a música caipira, e aí eu fiquei sabendo do festival, nessas idas e vindas de portais, falei com o pessoal do meu grupo de TCC, e aí eu falei, vou escrever, eu falei pra eles, vou escrever e tal. E aí, chegando bem na semana que eu fui premiado com Destina, com o videoclipe de Destina, na mesma semana, na sexta-feira, eu entrei no site, que ia sair o resultado, e tava lá que a gente tinha sido selecionado. Então, nossa, todo mundo ficou muito feliz, porque já é um passo, a gente já sentiu que é um passo maior. Uma projeção maior, né? E um compromisso, imagino, grande. Vocês ainda vão produzir, certo? Isso, exatamente. Então, agora vocês têm toda uma fase de pesquisa ainda e tal. E a gente tem vários prazos para ser cumprido. Mas é pro ano que vem, mas assim, você já sente uma responsabilidade maior. Tem vários olhos em cima de vocês. Exatamente, você tem que agir com um profissionalismo mesmo. É praticamente a encomenda de um produto. Você realmente está... o seu cliente o Canal Futuro e a Rede Globo. Você teve um briefing aprovado e agora exatamente. Vocês vão ter que entregar, é isso aí. Então é bem bacana, é desafiador, assim, mas é bem bacana. E assim, isso faz com que você queira participar e produzir, assim, e já desdenhar novos horizontes que virão. É bacana. Leandro, obrigada antes de tudo, viu, pela sua presença. Parabéns por esse primeiro lugar, pelos outros resultados e que venham muitos outros, né, a julgar pela sua disposição de participar, né, desses eventos, realmente muitos virão. E eu queria te pedir para que a gente encerrasse com um trechinho, um refrão que você achar mais adequado. Então, a música também é Destina? Isso. Que foi, então, composta para esse vídeo que ganhou realmente o primeiro lugar do concurso. Pode ser? Pode ser, vamos fazer. Então vamos lá. Valeu, obrigada. E o FIB Produz fica por aqui, até semana que vem. Você gosta de pipoca e guaraná, assiste filme do Scorsese no sofá. Se vai jogar a embalagem Destina.
céu, fez selfie no banheiro. E o velhinho não carrega nem com o dia inteiro. Se a bateria arriou, destina. Tá atrasado pro horário do busão. Chupou a bala, sobrou papel na mão. Mas antes dele abrir a porta, destina. Tá enjoada da pintura da sala de estar. Aí sujou, reforma vai ter que quebrar. Se tem entulho e construção, destina. Recolhe o jornal, separa o lixo do quintal. Garrafas, latas e papéis, a natureza quer fiéis. Recolhe o jornal, separa o lixo do quintal. Esta atitude vai fazer a natureza florescer. Procure os pontos de coleta de resíduos da sua cidade, separe o lixo reciclável da sua casa, do seu trabalho, da sua escola. A mudança principal parte de você. Não jogue, destine. Recolhe o jornal, separa o lixo do quintal. Garrafas, latas e papéis, a natureza quer fiéis. Recolhe o jornal,